sou Carolina Bello e este é o podcast Viajar Correndo. Sabe aquela ideia de férias na qual a pessoa fica naquele marasmo na praia, vendo a vida passar? Para um grupo de pessoas, essa não é a imagem ideal. O bom mesmo é viajar para exercitar-se, agregando corrida e viagem. Bom mesmo é viajar para correr. Se você acha a mesma coisa que eu, então vem comigo! Corrida e viagem pode ser uma união interessante para conhecer lugares no mundo. Entretanto, alguns cuidados devem ser tomados para que a viagem para correr seja algo proveitoso e sem surpresas desagradáveis. Vai viajar para participar de uma corrida? Fique atento às dicas. Vamos falar sobre pontos importantes a serem observados para programar sua viagem para participar de corridas no Brasil e no mundo. A ideia é evitar ao máximo erros que podem ser considerados primários e que podem atrapalhar toda a logística da viagem. E para isso, a palavra-chave é planejamento. Afinal, eu sempre digo que uma viagem que tem por objetivo principal a corrida não é como a de outros turistas, digamos assim, comuns. Envolve planejamento do que será realizado de passeios e atrações turísticas, como todas as viagens. No entanto, envolve também planejamento relacionado ao próprio evento esportivo. E esse planejamento começa muito cedo, pois temos que ficar atentos a prazos de inscrições, treinos, logística de hospedagem e transporte para entrega de kits e para a largada, entre outras particularidades inerentes ao ato de correr. E como falei de entrega de kit, já começo dizendo, cheque o que é necessário para a retirada do kit. Algumas corridas exigem o preenchimento de ficha médica em modelo próprio, já outras exigem um atestado médico, e no caso de provas internacionais, se não for no idioma oficial do país da prova, deve ser em inglês. Além disso, é bom ficar atento às exigências das provas. Algumas pedem certos materiais que são obrigatórios para a participação. E há checagem disso na entrega do kit e às vezes até no dia da corrida. Já pensou em desperdiçar todo um período de treinamento e privações por um erro desses? Em uma viagem internacional para correr, devemos ter cuidado com o fuso horário. Um fuso com 1 ou 2 horas de diferença pode não fazer um estrago muito grande no desempenho do corredor. No entanto, um fuso maior que isso sim. Sendo assim, o ideal é chegar com antecedência de 3 a 4 dias para adequar o sono ao fuso horário. Se não der, algumas pessoas também começam a mudar seus hábitos ainda no Brasil, indo dormir e comer mais cedo ou mais tarde, para que a chegada ao país da corrida seja menos traumática. Outro problema que pode comprometer uma viagem para correr é a questão do clima. Esse desempenho do corredor afetado também pode ser sentido se o clima do local for muito diferente ao clima do local dos treinos. Por isso, nesses casos, recomenda-se a chegada ao local da corrida com mais dias de antecedência ainda, uma semana, por exemplo. Ou então, treinar em condições de climas similares ao da prova, o que nem sempre é possível, né? Também devemos levar em consideração a proximidade do hotel com a largada da corrida. Muitos falam para que o hotel seja próximo à largada. Excelente quando a largada é realizada em um bairro tranquilo da cidade. Às vezes, a largada é realizada em um ponto que não há muito movimento à noite. Então, nesse caso, não é bom para o viajante ficar hospedado próximo à largada, uma vez que nos outros dias o local é meio deserto. Sendo assim, vale a pena hospedar-se um pouco distante e ir à largada de táxi ou de transporte público, caso ele esteja disponível. Outro ponto relevante é verificar se o hotel oferecerá café da manhã em um horário diferenciado para os participantes da corrida. Caso isso não aconteça, passe em um supermercado antes. Garanta tudo o que você precisará para o café da manhã no dia da corrida. O que não pode é ficar sem tomar o café da manhã no dia da prova. E já que estamos falando de comida, verifique se haverá um jantar de massas oferecido pela organização. Quando não há um especificamente organizado por eles, pode ser que haja parceria com restaurantes locais. É bom conferir, pois geralmente os preços dos pratos são mais em conta. Você economiza e já garante a energia para o dia seguinte. Ainda sobre comida, muito cuidado com a alimentação. A tentação dos pratos típicos do local onde será realizada a prova pode ser algo muito forte, mas evite. Assim como os corredores de longas distâncias, seja resistente e mantenha-se longe deles pelo menos até o dia da prova. Lógico que os organismos são diferentes e algumas pessoas não possuem esse tipo de problema, mas por que arriscar todo o planejamento por alguns momentos de prazer sensorial com a comida? Deixe para experimentar as novidades depois da prova. Você poderá aproveitar muito mais esse momento. Falando em novidades após a corrida, planeje antecipadamente tudo o que você quer fazer na cidade. Para isso, recorra à internet, a guias turísticos e a revistas especializadas. Vem conferir aqui no blog Viajar Correndo. Assim, você fica sabendo dos eventos que acontecerão no local na época em que você for correr e as possíveis atrações que você poderá visitar. Mas na
na hora de montar o roteiro de passeios e atrações, priorize antes da corrida atividades menos cansativas, que não necessitem de longas caminhadas ou que exijam muito tempo em pé. Além disso, quanto mais próximas do hotel forem essas atividades, melhor. Passou a corrida? Aí sim, liberado para andança. Dependendo da atração que você deseja visitar, talvez seja necessário comprar os ingressos com antecedência. Verifique sobre isso no site da própria atração e, se for o caso, já garanta a sua ida. Dessa forma, você não perde tempo em filas e não corre o risco de os ingressos esgotarem-se. Outra forma de facilitar a vida são os aplicativos. Hoje, a maior parte das pessoas possui um smartphone que possibilita baixar esses aplicativos. Eles podem ser muito úteis para o acesso ao mapa do lugar e também para a questão do deslocamento. Isso porque há aplicativos que informam sobre linhas de metrô e de ônibus da cidade. Em caso de provas no exterior, eles também facilitam a vida na questão do idioma. O melhor é que alguns não precisam de internet para nos fornecer todas essas informações, ou seja, tudo disponível offline para você. No entanto, vale ressaltar que, dependendo do local, não é porque você é um turista que você pode ficar exibindo o seu celular para lá e para cá. Cuidados com segurança sempre são fundamentais em uma viagem. E não só com segurança, mas com saúde também. Tente programar a sua volta em um dia diferente da prova, principalmente se a mesma acontecer por meios aéreos e que tenham longa duração. Isso porque em viagens de avião pode ocorrer a trombose venosa profunda, conhecida como TVP, uma condição em que há a formação de um coágulo sanguíneo, geralmente na perna, que pode se deslocar pela corrente sanguínea atingindo órgãos vitais. E não se esqueça de fazer um seguro viagem. Ele pode ser de grande ajuda em momentos de necessidade e de imprevistos. E como você está indo para correr, verifique se o seu seguro cobre acidentes esportivos. Isso é muito importante. E imprevistos não acontecem somente com a saúde. Ele pode atacar, digamos assim, a sua mala despachada. Ninguém merece ter a mala que foi despachada extraviada e ficar sem material da corrida. Por isso, fique atenta à arrumação das malas. Leve na mala de mão a roupa que irá usar na corrida. Caso aconteça algum imprevisto com a sua mala despachada, a roupa da corrida está garantida para o dia da prova e você não terá outras surpresas por usar materiais novos na corrida. Só atenção para não levar objetos pontiagudos, como bastões de corrida ou líquidos acima de 100 ml na mala de mão. Eles não são permitidos em viagens internacionais. Então, para não correr o risco de perdê-los, já coloque direto na mala despachada e reze para nada acontecer. E uma última dica, para terminar, busque informações em blogs especializados ou com amigos que já vivenciaram a experiência de fazer a sua prova-alvo. Afinal, como você viu, uma viagem para correr envolve variáveis diferentes de uma viagem comum e a ajuda de pessoas que são mais experientes pode te poupar de problemas e de momentos desagradáveis. Nada melhor do que quem conhece bem o local para fornecer informações que podem fazer uma grande diferença para planejar seus dias na cidade. Aproveito para dizer que tem 2 vídeos lá no YouTube sobre o assunto corrida e viagem, onde conversamos sobre as particularidades de uma viagem para correr. Vou colocar o link para eles na descrição deste podcast. Se você gostou desse podcast, mas achou que tem muita informação para ter que ficar anotando, não se preocupe. Lá no Viajar Correndo também tem um post onde está tudo de fácil acesso. Vou deixar o link também na descrição do podcast. E se você precisar de alguma ajuda para a organização da sua viagem para correr, conte com o Viajar Correndo. Nós temos serviços de roteiros personalizados de viagem, além de consultoria de viagem. Então é só entrar em contato com a gente que a gente pode te ajudar. E você, tem alguma outra sugestão em relação ao tema? O que você acha importante em uma viagem para participar de corrida? Esse foi o podcast Viajar Correndo de número 5. Aguardo você na sexta-feira que vem com mais algum tema relevante sobre o mundo das viagens para participar de corridas. Um super beijo e até a próxima!